Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos conjuntos enumeráveis. A definição é a seguinte: um conjunto X é enumerável se for finito ou existe uma função f de naturais para x que é bijetora. Essa f é uma função enumeração de x. Vou dar dois exemplos que são os mais fáceis que eu consegui pensar sobre essa definição. Começando com IN. 1, 2, 3 e vai até o N. Isso aí é um conjunto enumerável, pois ele é finito. Outro exemplo bastante simples é o conjunto dos números naturais. Eles são numeráveis, pois é bijetora a função f de naturais para naturais, dada por f de n igual a n. Vejamos algo mais interessante. Em outra aula, eu mostro que existem diferentes tipos de infinito. Nesta aula, nós veremos um tipo de infinito. Dizemos que x tem cardinalidade Aleph 0. Isto aqui é uma letra do alfabeto hebraico, Aleph. Se esse conjunto for infinito e enumerável. Então, agora nós veremos conjuntos que possuem a mesma cardinalidade do conjunto dos naturais. Existem diferentes tipos de infinitos. Vejamos aqueles que são do mesmo tipo que o dos números naturais. Vou começar falando do conjunto formado pelos números pares. Depois eu leio isso daqui. Eu quero mostrar que o conjunto dos números pares é enumerável. Então eu tenho que ser capaz de mostrar uma função bijetora entre naturais e pares. Isso aqui, ó, de naturais para x, que seja bijetora. E aqui é bastante simples. Eu levo o 1 no 2, o 2 no 4, o 3 no 6. Eu levo um número no seu dobro. Então, os números pares formam um conjunto que é enumerável, pois é bijetora a função de naturais para pares, que pega n e leva em 2n's. Aconteceu algo bem interessante aqui. Pares é um conjunto que está dentro dos naturais, mas eles não são iguais. Só que os dois possuem a mesma cardinalidade, o tal do Aleph 0. Ou seja, são conjuntos infinitos com a mesma quantidade de elementos, mesmo que este esteja dentro deste. O caso dos ímpares é muito parecido. O conjunto dos números ímpares é enumerável, porque eu sou capaz de criar uma função bijetora entre naturais e ímpares. O número n é elevado no 2n menos 1. Por exemplo, o 4 é elevado no 2 vezes 4 menos 1, que é o 7. Eu levo 4 aqui no 7. Então, números ímpares são enumeráveis, pois é bijetora a função de naturais para ímpares, dada por f de n igual a 2n menos 1. E vale aquela história, né? Ímpares está dentro dos naturais e eles não são iguais, mas possuem a mesma quantidade de elementos.
Quando a gente olha isso a primeira vez é muito estranho. Mas a quantidade de elementos que tem aqui é exatamente a mesma quantidade de elementos que se tem aqui em cima. Essas situações estranhas ocorrem com conjuntos infinitos. Agora eu vou falar de números inteiros. Aqui estão os naturais. Aqui estão os inteiros. E eu vou criar uma função objetora entre eles, que é assim. Eu vou pegar o 1. 1 é um número ímpar. Ele será levado em 1 menos 1 dividido por 2. Então deu 0. Vem para cá. O 1 vai lá para o 0. Vou pegar o 3. O 3 é ímpar. 3 menos 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Vou pegar 3 e levar aqui no 1. O 5 será levado no 2. O 7 será levado no 3. Então, eu estou construindo uma função que ela está pegando os números naturais ímpares e levando nos números inteiros que não são negativos. O 2 eu vou levar no menos 2 dividido por 2. Dá menos 1. Isso vem para cá. O 4 será levado no menos 2. O 6 será levado no menos 3. Ou seja, eu estou pegando os pares e levando nos negativos. Eu criei uma função objetora entre naturais e inteiros. Logo, os números inteiros são enumeráveis, pois é objetora essa função de naturais para inteiros que eu acabei de construir. E vale o seguinte, agora naturais está aqui, eles estão dentro dos inteiros, mas não são iguais. E do fato de ter sido criada essa função objetora, os números inteiros também possuem cardinalidade Aleph 0, ou seja, possuem a mesma quantidade de elementos que os naturais. Naturais, inteiros, ímpares e pares, todos possuem a mesma cardinalidade, ou seja, a mesma quantidade de elementos. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal, e é isso daí!